Olá, tudo bem? Eu estou aqui em Salvador e assim, é uma honra muito grande mesmo por estar aqui a convite da Hilda. E eu não podia perder a oportunidade de gravar um vídeo com Hilda Salomão, que é uma grande artista e uma educadora maravilhosa, e que me convidou para vir aqui dar um workshop. É um grande reconhecimento do meu trabalho e a mesma oportunidade e privilégio que eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, de conhecer mais profundamente ela, o trabalho dela. Eu pedi licença para a gente gravar, convidei a Hilda para a gente gravar o vídeo, para vocês também terem essa oportunidade de conhecer um trabalho maravilhoso. Obrigada, Hilda. Eu que agradeço você aqui. Um prazer, uma honra. Eu sempre lhe admirei como educadora, como artista, e foi isso que me fez assim querer que os meus alunos te conhecessem, né? Você já é assim conhecida deles pelos vídeos e agora pessoalmente eles ficaram muito felizes. Foi muito legal, muito né? legal. E assim, pela primeira vez, e eu vou mostrar os vídeos para vocês, assim, eu vim num ateliê em que eu vi tanta a combinação de uma forma muito harmoniosa de materiais com a cerâmica. E uma coisa que eu tenho feito nos últimos tempos, que é trazer um pouquinho da linguagem do overglaze, dos lustres metálicos, da aplicação de ouro, prata, na nossa cerâmica. Eu nunca tinha visto. A primeira vez eu vi aqui no seu ateliê. E porque mostra que o universo da Hilda é gigante. Ela tem assim um domínio, um conhecimento sobre muitos materiais e muitas linguagens das artes que ela traz para dentro da cerâmica, enriquecendo assim de um jeito que eu de verdade nunca vi em todas as andanças que eu tive. E daí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque a sua história ela revela o porquê dessa sincronia de materiais. Eu acho que essa diversidade que você encontra é uma mostra do quanto eu trabalho diariamente e que a cerâmica é uma coisa, sempre foi uma linguagem que muito me inspirou, né? Eu venho de uma família de mulheres ceramistas, minha avó, minha mãe. Então, meu trabalho com a cerâmica, ela está ligada a uma intimidade natural com esse material, né? Então, como eu tinha uma avó que trabalhava com porcelana também, então usava lustres, usava ouro, usava... Minha mãe gostava muito de pesquisar, trabalhava com vidro. Eu nasci nesse universo de que essas possibilidades existiam, né? E não tive nem conhecimento, digamos assim, teoria, não formalizei esse conhecimento. Até que fui para a Escola de Belas Artes e estudei dentro de uma escola que também tinha como foco outras linguagens, como pintura, né, a gravura. E eu já trabalhava com argila e comecei a brincar com esses materiais. Então, na realidade, minha relação com a cerâmica é uma relação de intimidade e de achar que tudo pode acontecer, essa união desses materiais, eles podem acontecer. Então, essa mistura da linguagem da gravura para dentro da cerâmica, o trabalhar com vidro, misturar uma peça, fazer 3, 4 queimas para conseguir misturar esses materiais. Então, tudo isso era meio um universo da experimentação, né? O mundo da experimentação. E aí a gente vê nas obras da Hilda, assim, essa harmonia de madeira junto com metal, com tela, com tecido, vidro, as queimas em cima de queimas e o pós-queima e também há algumas intervenções a frio, tudo isso muito harmônico, assim. Eu fiquei encantada mesmo com esse universo. E aí você estava me contando que você começou a trabalhar com cerâmica desde muito pequena, já com sua mãe, né? Desde muito pequena. Eu nasci num ateliê de cerâmica, né? A minha família já tinha quando eu cheguei aqui, já existia, a cerâmica já existia na vida delas, né?
era um brinquedo, era uma diversão de criança, né? Eu tenho um amigo que disse que eu virei coisa séria, a brincadeira virou coisa séria, porque aí a minha vida eu realmente dediquei a esse trabalho. Comecei a trabalhar profissionalmente dando aula com 18 anos. Né? Nossa. Eu já era monitora da minha mãe, passei quando eu saí da faculdade, ela me entregou o curso. E aí, como eu sempre fui muito... Eu sempre curti a psicologia, sempre gostei muito dessa coisa de trabalhar com o comportamento humano e como é que eu poderia, através da cerâmica, lidar com esses alunos que queriam aprender a técnica, mas que também poderiam ser ajudados. Então, eu fui modificando esse comportamento das aulas para virar uma oficina. Para ser uma oficina de cerâmica, também você precisa buscar desafios para você, para que esses desafios possam passar para o outro, né? Então, é uma cadeia que se alimenta, adquirir o conhecimento através da experimentação, para provocar o outro de que experimentando também ele pode adquirir conhecimento sobre ele mesmo, né? Uhum. Então, isso é um alimento que precisa ser diário, né? Precisa ser constante. Então, a minha vida é o tempo inteiro nessa experimentação, né? A experimentação acaba sendo uma pesquisa, a pesquisa começa você buscar o conhecimento teórico, mais acadêmico, né, para você se respaldar, e assim é por isso que você encontra essa diversidade, porque essa diversidade faz parte do aprendizado através da experimentação. Hilda, conta um pouquinho pra gente da tua atuação lá no MAN como educadora. Como é que foi a tua entrada, quanto tempo você ficou? Então, o Museu de Arte Moderna da Bahia, há mais de 30, uns 40 anos, ou mais talvez, acho que a área educativa do museu já tem mais tempo do que isso. Tínhamos artistas plásticos, artistas visuais, que administravam essa parte do educativo. Então, o museu começou com a linguagem de arte em série, que era a gravura, e eu iniciei no museu como aluna, né? Tive professores como o professor Juarez Paraíso, o professor Chico Liberato, até Ruben Gershman, que era um gravador muito atuante. Eu fui para dentro do museu para estudar gravura. E com esse desenvolvimento desse trabalho, a cerâmica também foi entrando lentamente, né, para fazer parte de mais uma linguagem que o museu explorava lá, um trabalho que foi desenvolvido para o grande público, para que tivesse todo mundo acesso à arte, pudesse ter acesso à arte. E nesse momento que o museu passa a ter já esse comportamento de abrir para o grande público, eu comecei então levando a cerâmica. Já existia uma professora lá que trabalhava com cerâmica e eu fui dando essa contribuição do que eu conhecia, e daí fiquei 35 anos trabalhando lá como professora de cerâmica. Uma grande contribuição, né? E os alunos também corresponderam, porque de lá também saíram pessoas que hoje já são profissionais nessa área, né? Então é bem interessante você poder levar seu conhecimento e ver que o outro também encontrou seu caminho através, e nisso o Museu MAN apontou muitos caminhos para muita gente. Sou muito feliz de ter participado dessa iniciativa os contatos do também museu, que você né? teve lá, os inputs, essa retroalimentação de estar respirando arte, né? Reflete diretamente no teu trabalho também como artista. Com certeza, com certeza. E o trabalho como professor é um trabalho que exige muito que você estude, né? Porque você vai passar esse conhecimento, você tem que entender como você vai fazer isso para diversos tipos de pessoas, diversas mentes, são mentes criativas, aquelas que precisam ser estimuladas à criatividade. Então é rico, muito rico ser professor. E lá o museu me deu eu já trabalhava sempre no meu ateliê, mas lá me deu uma abertura de poder trabalhar com muita gente, de diversas camadas sociais, de diversas tendências, foi muito rico. E esses dias a gente conversando aqui, né, depois dos workshops, daí a Hilda, tem esse artista, olha o trabalho dele, aí você olha, nossa, eu adoro ela, eu trabalhei com ele, assim, esse contato super rico, né? É muito rico. E daí hoje,
nós fomos passear em Salvador e depois nós fomos almoçar num restaurante da comunidade, como você Do disse. Salado do Unhão, Que é um... agora é o bochicho do lugar. É. Então, tá bom, perto do museu do MAM. E aí chega lá o pessoal da comunidade, todo mundo conhece a Hilda, inclusive o dono do restaurante, que ela nem sabia que era dono, porque o seu trabalho na comunidade também foi muito pontual, muito intenso, né? O museu teve esse papel muito. Hoje não tem mais, porque já se mudou algumas coisas, né? Da própria tendência do museu. Já ficou um museu mais de reservas mesmo, de memória. Mas a comunidade também interagia. Então, era um museu aberto, né? Um museu dinâmico, humano, e o acesso que aquelas pessoas tiveram. Então, aquelas crianças que trabalhavam lá, que hoje já estão, né, adultos, e que dá muito prazer de saber que algo mudou na cabeça deles, porque frequentou um museu, frequentou uma oficina de arte, né? Então, isso é gratificante. E muito importante para todo o contexto social que a gente vive, de ver a arte, de fato, transformando vidas. Isso. E mostrando para as pessoas outras possibilidades, enriquecendo o repertório. Isso é muito interessante, assim. É um dos papéis fundamentais da arte, essa questão social de transformadora, né? Isso. E de mostrar para o outro que o outro pode. Através desse caminho, ele se conhece e a autoestima dele também, né, cresce. Então, eu acho que só tem coisas positivas. E se descobre, né? Porque tem muitos que dizem, nossa, eu não imaginava que eu podia fazer isso. Então, é muito gratificante a gente escutar isso. Então, lá, como eram os artistas que eram os professores, acredito que o lado de professor enriquece profundamente o artista. Com certeza. Não é à toa que a gente está rodando aqui, mudando o cenário. Porque o ateliê da Hilda é 360 graus. Para onde você olha tem coisa. Do mesmo jeito que a carreira dela. A gente falou um pouquinho do histórico dela, de como entrou na cerâmica, e daí a parte educadora. E aqui, apesar dela ter falado que faz as esculturas, mas ela também faz utilitários, fornece para restaurante, para hotel. Esse aqui é um projeto que ela está fazendo para um hotel muito bacana, aqui na Bahia. Em Mucugê. Em Mucugê, não é isso? Então a gente está no outro cenário para, assim, até visualmente ver todos os aspectos da carreira dessa artista assim, irreverente, questionadora e batalhadora acima de tudo, né? Isso. O exercício do fazer, para mim, é o caminho. Tem que fazer todo dia, tem que trabalhar todo dia, né? Instiga trabalhar todo dia. Eu gosto de fazer projetos personalizados, né? Eu gosto do utilitário quando ele pode ser uma obra que você pensou na função, que você pensou no cliente, que ele pode ter um trabalho diferenciado, né? Então, tenho alguns clientes que eles confiam, né? Eu fico feliz com isso, e aí eu vou trabalhando esse trabalho para um restaurante que ele vai precisar colocar alguns doces, alguns salgados, alguma coisa muito pontual, uma coisa mais... Então, eu fiquei muito feliz em descobrir como levar isso para o restaurante, né? E que foi desenvolvido assim, tem todo um contexto aqui em volta, que é... Isso, como essa pousada lá em Mucugê, onde a Sempre Viva, que é uma flor que é endêmica do local, é lá que ela nasce, e inclusive tem reservas, né, da Sempre Viva. Eu fui trabalhar então com essa imagem da vegetação local, que é rica e que é o local onde ela floresce mesmo, né, a Sempre Viva. Você faz as queimas a lenha, a gás, elétrico, como que é? Normalmente eu queima elétrico, né? A queima gás ou a lenha eu sempre faço quando eu estou fazendo as minhas peças, porque eu quero encontrar efeitos, eu quero fazer coisas que dentro de um processo utilitário poderia não dar certo, né? Então eu trabalho mais com o escultórico nessas queimas que são alternativas, que são com gás, com lenha, que eu possa brincar com o fogo desse jeito, né? E com os materiais que eu vou arriscando lá dentro.
conhecer agora o trabalho autoral da Hilda. Aí agora a gente vai lá pra galeria. Pra lá. Nossa. E aqui nós estamos na galeria da Hilda, que é um lugar maravilhoso, que ela projetou tudo, inclusive todos esses painéis aqui, que é a fachada lateral da casa dela, que ela pensa em todos os detalhes, assim, para contar um pouquinho do trabalho autoral como artista que tem na cerâmica uma das linguagens, mas ela trabalha com diversas outras linguagens, inclusive papel com cerâmica, e assim, o trabalho é tão rico, é tão grandioso desse universo de Hilda Salomão mesmo, questionador, ele rompe barreira mesmo, não tem esse negócio, não tem puritanismo, tem assim, venha que tudo agrega, que nada mais justo que deixar a Hilda sozinha nas luzes da ribalta, contando um pouco do trabalho dela, que é lindo demais. Então, é interessante isso, porque eu não sei dizer exatamente como é que acontece, porque o trabalho começa com a pesquisa de querer elementos novos que me instiguem, que me dê cause curiosidade, que me estimulem o trabalho, né? Então, esse trabalho, por exemplo, é todo projetado para largas escalas, para trabalhos painéis e que possam trabalhar ser de fácil transporte, que possa ir para dimensões maiores mesmo. Foi um trabalho que surgiu a partir de um erro que aconteceu e que essa massa endureceu e eu comecei a perceber, fui pesquisar e fui atrás de como é que eu poderia então fazer o trabalho numa dimensão maior usando a madeira como suporte. Então essa é uma cerâmica que é agregada à madeira através dessa massa plástica que foi desenvolvida, que se trabalha com todos esses minérios que também a argila tem, mas que também pode ser enrijecida através do fogo, se utilizando como maçarico, em vez de trabalhar o forno como a gente trabalha. Mas é o fogo do mesmo jeito, é a ação do calor sobre a matéria, né? Então, essa pesquisa desenvolvi para esse tipo de trabalho em largas dimensões, né? Isso pode ser feito em metro quadrado, grandes, não tem limite para isso. As outras peças, eu trabalho muito com o feminino, né? O feminino é uma coisa que vem na minha vida porque eu ingressei na arte através de mulheres. A minha família tem esse link com mulheres que trabalham, a minha avó, minha mãe, eu, e essa coisa de trabalhar com as emoções do feminino, né? Então eu comecei muito trabalhando com as minhas Iemanjás, que são a minha mãe do mar, digamos assim, a figura que eu reverencio dentro a minha religião é toda e qualquer que fale do bem, que fale do amor, que fale do crescimento espiritual. E eu me identifico muito com Iemanjá. Então, eu comecei com elas e elas foram me trazendo também essas sensações do que é as emoções ligadas ao feminino. E é exatamente quando essas emoções estão em mim, elas vão para o meu trabalho. Pode ser no escultórico, pode ser nas instalações, pode ser até embolar alguma coisa para projetar uma aula. É sempre movida por essa emoção, né? O resultado que a gente tem sempre em cima da cerâmica é um resultado que é meio que a gente vai parir uma ideia, porque a gente tem que entregar de alguma forma a força da natureza, do fogo. A gente não é só a gente que lida com ele, né? Então existe a entrega, acho que isso é do feminino, né? Quando a gente vai parir, a gente está entregando um filho para o mundo. E isso vem muito forte quando a gente entrega a nossa arte para o fogo. E ele vai contribuir com isso, porque efetivamente ele faz parte do trabalho, né? Não é só a gente, é o fogo também, principalmente ele. Então isso vai, essa entrega,
esse medo da entrega, tudo vem junto com esse sentimento feminino, né? Então é assim que vai. Poesia me inspira muito, né? Poesia me inspira demais. Eu tenho alguns poetas que eu sou fascinada, né? O Manuel de Barros, a Clarice Lispector. Quando eu leio, eu agrega um sentimento tão forte e sempre vai para o meu trabalho de alguma forma. Eu não vou para o ateliê com a intenção. Mas ele acaba estando no background, assim, ele vem, eu vou, no inconsciente. Vai para o inconsciente. Eu vou para o ateliê porque eu sei que aquilo é visceral para mim. Eu preciso ir trabalhar. E diversas coisas. De repente eu estou com a argila na mão, às vezes fazendo uma miniaturazinha, e aquilo me traz a ideia, e aí eu vou em busca do fazer mesmo o trabalho, né? Nossa, e tem certas coisas que eu não vou saber repetir, porque eu usei naquele momento misturas do que estava ali, de materiais, que eu não anotei, e não adiantaria anotar, porque eu também tem um momento que é meio caldeirão de bruxa mesmo, assim, que eu quero ver como é que vai ficar aquilo. E o resultado, o fogo sempre é um parceiro interessante, né? O ceramista, por isso que eu gosto da queima a lenha, eu gosto da queima a gás, mais do que da elétrica, porque aquela participação com o fogo acontece. Você fica vendo fogo, né? A labareda, tudo isso é encantador. Então, o ceramista trabalha com fogo, eu acho que dá muita alegria. É uma coisa da alegria do ceramista, né? Trabalhar com o fogo. Então, a alegria, a gente está aqui, ter a oportunidade de ver tudo isso. Eu estava em Vinhedo, daí a Hilda me escreveu, uns anos atrás, se podia me mandar um material, eu mandei o endereço. Foi. E recebi um catálogo maravilhoso. Falei, gente, que trabalho é esse? E nisso a gente começou a conversar. E aí, desde então, a gente vem tentando planejar. E agora, finalmente, estou aqui em Salvador. E eu tenho... essa relação foi uma relação, assim, de começar a lhe seguir, né? Sou sua seguidora. E ver o seu... Me identifiquei com a forma como você ensina e como você tem critério no seu trabalho como artista e como você lida com a cerâmica, com essa amorosidade, né? Essa entrega, você se entrega realmente para aprender e para ensinar e para fazer e para crescer junto com a cerâmica. E aí é bem bacana de ter... Hoje posso dizer assim, olha... quero conquistar essa amizade dessa pessoa, né? Mais do que da ceramista, porque a ceramista já conquistou, já está garantido do seu trabalho. É muito, muito criterioso, muito bonito e muito... Você divide com as pessoas, você sempre vai receber, porque você dá muito, né? Entrega muito. Isso é muito bacana como ser humano, acho muito interessante. E sorte a nossa de poder estar aqui. E da Hilda concordar, obrigada, de gravar e contar um pouquinho dela, porque é muita coisa, gente. Se vocês tiverem a oportunidade, sigam e conheçam o trabalho dela, porque assim, é uma aprendizagem sem fim. Cada cantinho que a gente olha, cada exposição, cada catálogo, é tudo isso, de conteúdo, de aprendizagem, e é uma honra mesmo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Nossa, que lindo isso que você falou, Hilda, porque você sabe que na filosofia oriental, que é uma das coisas que mais me atrai, é do ceramista acreditar, na verdade, sim, a filosofia como um todo, do ser humano se entender como parte da natureza. Sim. Isso reflete muito para o ceramista, porque ele entende que ele não é o único que trabalha a argila, que o trabalho final vai ser realmente pelo fogo, pelo calor, e o tipo de argila. Então o comportamento e a postura perante o trabalho é completamente diferente. A gente não domina, a gente trabalha em parceria com a natureza. Isso, exatamente. E tem que ter entrega mesmo, porque essa entrega ela tem uma relação interessante, que é o seu olhar, o seu novo olhar sobre o que sai do forno, né? Porque você tem uma expectativa, mas você não sabe, né? Eu tenho essa relação com ela, você não sabe como é que vai ser esse filho, né?
como vai ter os olhos, né, o cabelo, como é que vai ser, se vai ser, como é que vai ser esse filho, como é que vai ser. E às vezes eles, a expectativa é uma e ele sai outra, você tem que ter um novo olhar, voltar para olhar para ele. Eu não acredito que você está falando isso, que eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu falo que colocar uma peça no forno é igual você embarrigar. Você imagina que vai ter um rosto, sai, não tem aquele rosto. Isso. Você imagina que vai ter uma voz, começa a falar, não tem aquela voz. Isso. Você imagina que vai ter uma personalidade, dificilmente bate. É exatamente isso que eu falo. E se você não tiver um novo olhar sobre o que acontece, você não valoriza aquilo que você não pensou. Então eu digo, olha, quando sai às vezes do forno e eu não, de imediato eu espero, saio, vou voltar com um novo. Bom, agora eu quero te ver como você é. É a não dificuldade como eu imaginei da gente você. Aceitar que a expectativa não corresponde à realidade e não se permite enxergar que às vezes a realidade é até melhor do que a gente esperava. E muitas vezes muitas vezes o fogo me entrega melhor do que eu imaginei.